O Supremo Tribunal Federal deve analisar na sessão plenária desta quarta-feira uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona se o Poder Executivo pode fixar o salário mínimo por meio de decreto. Uma lei editada esse ano autorizou que entre 2012 e 2015 o reajuste anual do salário mínimo seja feito por decreto do presidente da República. Se dependesse da população, olha só os critérios que seriam usados para esse reajuste. Se dependesse de mim, aumento já, meu amigo. Sem discussão, sem muita burocracia, porque os deles eles aumentam na hora que quer, né? O salário mínimo é muito baixo, isso é uma falta de respeito com a comunidade. O salário lá embaixo, quando vai trabalhar para se manter, só dá para comer. Sobe R$1, aí o arroz vai lá para as alturas, o feijão, o óleo, o café, o açúcar, aí fica tudo caro, aí fica complicado. R$1.000. Seria ótimo para melhorar. Este economista explica quais são os atuais critérios usados pelo governo para reajustar o mínimo. O calculado com base numa lei, que é com base no crescimento do PIB de 2 anos passados e do crescimento dos 12 últimos meses da inflação. O economista diz que o salário mínimo existe para que os setores econômicos que não têm organização para definir um piso salarial tenham a garantia de receber um pagamento que garanta a sobrevivência do trabalhador. E fala sobre os impactos do salário mínimo para a economia do país. Bom, ele provoca aumento de custos. Todas as vezes nós economistas falamos que salário é custo para o empresário. Então, todas as vezes que é impacto em custo, vai bater no preço final. Hoje, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve votar uma ação que questiona se a lei que autoriza o Palácio do Planalto a reajustar o mínimo está de acordo com a Constituição. Para o PSDB, o PPS e o Democratas, atuais partidos de oposição, a norma fere artigo da Carta Magna que exige lei em sentido formal para a fixação do salário mínimo e que o Congresso Nacional não pode ser excluído deste debate. A ministra Carmen Lúcia é a relatora do processo. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, ou seja, para que se mantenha a regra atual. E vamos conversar agora com a consultora da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Então, Gisele, o que é lei em sentido formal? Bom, é aquela proveniente do órgão que o próprio texto constitucional incumbe da função legislativa. Então, seria aquela lei em sentido estrito, ou seja, uma lei complementar ou uma lei ordinária. Aquela que passa necessariamente pelo processo legislativo, pela tramitação no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado. São essas leis que são entendidas como lei em sentido formal. E o que prevê esse dispositivo atacado? Bom, essa lei, ela instituiu o salário mínimo para o ano de 2011 no valor de R$ 545 e também trouxe uma política de valorização do salário mínimo a longo prazo. Ela definiu critérios de reajuste do salário mínimo, ou seja, o aumento do salário mínimo pelo período de 4 anos a partir de 2012 seria baseado em 2 índices de variação. A necessidade de que esses índices sejam verificados cumulativamente. Quais seriam esses índices? O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e também a taxa de crescimento real referente ao Produto Interno Bruto. Então, com base nesses argumentos, é que seria feito o valor fixado, o valor do salário mínimo, mas que esse valor poderia ser fixado com base nesses critérios a partir de um decreto do Poder Executivo, ou seja, por meio de um decreto presidencial. Agora, Gisele, os partidos, eles também trazem questões de ordem política. Quais seriam essas questões? O que acontece? Para os autores dessa ADI, eles entendem que quando se tem a possibilidade de um decreto presidencial fixar o valor do salário mínimo, isso exclui qualquer possibilidade de discussão dessa fixação desse valor do Congresso Nacional, exclui o Congresso Nacional da possibilidade de discussão. E que o palco para as discussões de caráter democrático, político, seria exatamente perante o Congresso. Então, por essa razão, eles entendem que não se deve estabelecer a questão do salário mínimo só com base em critérios técnicos e econômicos, que seria efetivamente necessária uma discussão no Congresso e que, por essa razão, essa parte da lei que permite que um decreto traga efetivamente os novos valores do salário mínimo seria inconstitucional por não observar o princípio da reserva de lei.